Tô me inteirando sobre as coisas, sobre economia, sobre o Corinthians, sobre estatuto, sobre tudo. Né? Eu sou a favor a gente está tentando mudar, a minha chapa está tentando mudar a forma de votação para o Corinthians, porque é um curral. A gente não pode viver num curral. Eu não posso ter um entendimento que a Janaína, que é disse que o Padre Júlio não pode dar comida para quem é drogado, porque vai alimentar. Não, senhora. A senhora está redondamente enganada. Janaína Pascoal? Pô, você como deputada, você devia ajudar um anjo da guarda, que é o Padre Júlio Lancelotti, a ajudar as pessoas a ter um cobertor, a ter um prato de comida, não fazer isso. Eu não posso concordar com o ministro da Educação falar que a gente deveria ter pouca universidade, porque ele não sabe que é ser pobre igual você foi, igual você, igual eu, que a gente não tinha condição de fazer uma faculdade. A gente não tem dinheiro. Eu tenho orgulho de dar faculdade para os meus filhos. Mas e se eu não tivesse? Foda-se ele, vai trabalhar, porra. Vai ser alguém, vai procurar. E o meu objetivo de vida é ser o novo presidente do Corinthians, ou vice, em 2023. E eu vou me candidatar a isso. Aí eu vou tentar. Eu tenho a chapa minha 21, né? E aí a gente está traçando, tentando mudar o estatuto para que não só esse curral de 3 mil votos, mas sim pro fiel torcedor. Sim. E aí fazer quem tem que votar é o povo. Isso. Caralho. E aí o fiel torcedor que tenha 3 anos de mensalidade certinha para que ele tenha o voto, que ele não precisa ser sócio, ele não precisa ser do Bocha, ele não precisa ser do basquete, que é o que o do Alibe fez durante 13 anos e que a renovação e transparência do Andrés 14, que são 1.100 votos, que eles têm 1.100. Eles tendo 1.100, eles vão ganhar sempre. Agora, se você abrir o leque para que você possa ter o fiel torcedor, eu tenho mais chance para ganhar a eleição. É porque o Corinthians não é só o time deles. Isso, não é só o time deles. Nosso. E não é 3 mil pessoas que podem votar num clube que arrecada 500 milhões no ano. O Corinthians arrecada 500 milhões no ano. É uma das maiores folhas. E aí, com isso, o que eu tenho? Eu tenho juízes do meu lado, promotores do meu lado, eu tenho advogados do meu lado, eu tenho uma parte do meu lado, muitos corintianos querem que eu me candidato. Eu acho que eu estou preparado para isso. É que eu tenho um contrato com a Band até 2026, se eu não estiver errado. Né? Então, é isso que eu ia te perguntar, como que ia ser aí isso? Eu peço uma liberação para a Band. Puta, você não ia mais apresentar... Mas é uma escolha, né? Tudo na vida é uma escolha. Sim. Vocês não trabalham pra caralho aqui? Tem que renunciar a algumas coisas. Você não tem que comer misto frio, você não tem que tomar não sei o quê, você não tem que ir no caralho. Aquele gordinho filho da puta que tem um cabelo de calopsita do caralho. Meu irmão. É o calopsita, seu irmão? Calopsita inchado. Calopsita inchado. Esse cara é inchado. Roliço. Não, esse cara ele não vê o pau há 6 anos. Ele tenta. Ele tenta. Então, esse é o meu objetivo. A minha mulher falou alguma coisa. Não, minha mulher não falou nada. Falou, a escolha é sua. Nossa, mas te entendo, é a sua parada, mas puta, que responsabilidade, você vai mexer. Você tá preparado? Não é brincadeira, né? Cara, mexer com o Corinthians, você que tá mitando, você tá fazendo muito foda no seu programa, você falar, 10 anos aqui de uma carreira brilhante, pera aí, agora eu vou pra outra coisa. Vai ser no seu terceiro nível, né? Você foi jogador, apresentador... Então, presidente. Eu já pensei tudo isso já, e penso isso. Eu penso na cadeira como presidente, né, do Corinthians. E tenho medo. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou para as cabeças. Você vai mexer com muita gente grande. Né? Eu já fui ameaçado de morte já. Então, por conta disso? Antes da eleição do Corinthians, foi um carro lá no meu condomínio perguntando onde eu morava. Aí depois foi ver a chapa do carro, era frio. Era um Civic preto. E eu já mandei o recado pro cara lá. Eu tenho medo de morrer. Tenho medo de ser pressionado. Não tenho medo, cara. E já foram lá, antes da eleição. A eleição foi no domingo, no sábado à noite foram na minha casa. Lá no meu condomínio, para me botar medo em mim. Mas tá tudo certo.
Entendeu? Eu acho que até te perguntar isso, mas é o que eu acho, que o erro dos presidentes que comandam ali, eles só pensam no mandato deles e foda-se. É isso aí. Vou aceitar que vai construir estádio, foda-se a dívida que vai ficar, vou contratar o Leonatel e foda-se. Jonas Cafu. E foda-se pra quem eu vou entregar. Quem for entregar, que se foda com o que eu deixei pra trás. A gente tem que pensar como o Palmeiras. O nosso maior rival não tinha dinheiro pra pagar a luz. O Paulo Nobre Flamengo. Flamengo, Bahia, Fortaleza, Ceará. Então, o Corinthians é um clube tão grande, tão forte, tão gigantesco, que ele não precisa de patrocinador. O Corinthians não precisa da Globo. O Corinthians não precisa. Entendeu? Mas só que o Corinthians deve 624 milhões pro estádio. Deve 924 milhões de dívida. Dá quase 2 bilhões. 2 bilhões. O Corinthians tem... só de direito de imagem deve 121 milhões. Deve 122 milhões para fornecedores. 122 milhões para fornecedores. Só aí dá 234. Então, um clube como o Corinthians não pode não ter gasolina pro ônibus. O clube como o Corinthians não pode deixar de pagar marmita. Um clube como o Corinthians, ele não pode deixar de estar no topo. O clube como o Corinthians hoje não pode estar pensando em não cair. Pô, peraí. Então, se um time como o Corinthians, que arrecada 500 milhões por ano, em 3 anos de uma gestão, são 1,5 bilhão, certo? Eu tenho que deixar 500 milhões no cofre. Caralho. Então, se você pega os últimos 14 anos, o Andrés de 2007, aí depois um deixou 300 milhões de dívida, o outro deixou mais 100 e pouco, o Andrés deixou mais 600, eles deixaram quase 924 milhões de dívidas em 3 gestões. E você quer esse B.O. pra sua cabeça? Então. Ó, pensa em Orlando. Então, minha mulher fala isso, mas abriu sua porta, plau, plau. Então, mas aí, a adrenalina, quando você tem o foco de tentar conseguir fazer alguma coisa diferente, você não pode deixar de fazer. Talvez eu possa até não ganhar, mas que eu vou fazer um reboliço, eu vou, hein? Você quer esse desafio? A não ser que a Band chegue pra mim e fale assim, ó, a gente não quer que você vá, a gente não vai te liberar, não sei o quê, papapá. Aí é uma questão dessa visão, porque eu tenho o meu compromisso com o Grupo Bandeirantes.